Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. Bom, hoje a grande novidade do programa de hoje é que a Federação Mineira de Futebol já divulgou a tabela do campeonato, a tabela básica do Campeonato Mineiro da segunda divisão. E eu aproveitei a oportunidade e convidei o Alessandro Gaiga, que vai participar conosco daqui a pouquinho dentro do programa. Então fique atento, porque o presidente do Vulcão, o Alessandro Gaiga, vai falar, entre outras coisas, aí sobre como é que está a preparação, enfim, e nós vamos divulgar isso aqui. Nós vamos falar, ontem você se lembra que eu falei aqui que já estava definida, ou estavam definidos os triangulares da sequência do Campeonato Mineiro do módulo 2. E falei até os confrontos quais seriam, mas já está definida, já estão definidos, na verdade, horários e datas. Então daqui a pouquinho você vai tomar conhecimento, porque nós acompanhamos todo o campeonato, ao lado da Caldense, né? Infelizmente a Caldense não se classificou, mas nós vamos dar sequência, acompanhar, até a gente saber quais serão as duas equipes que vão subir para a principal divisão do futebol de Minas Gerais. Mas eu queria começar falando aqui da Maratona das Águas, que é aquela competição que, a meia Maratona das Águas, né? Dá 22 quilômetros e pouco aí, que liga Poços de Caldas a Pocinhos do Rio Verde, que é um distrito do município de Caldas. Então, a 15ª edição dessa tradicional meia Maratona das Águas, que vai ser realizada no dia 14 de julho, é um domingo. Aí, inclusive, você está vendo o banner, dia 14 de julho, 8 da manhã, a largada em frente a Lorenzetti, ali na rodovia do Contorno, né? E a chegada lá no balneário de Pocinhos do Rio Verde. Então é uma competição que já ganhou notoriedade aí. Nós já estamos na 15ª edição. É um percurso de 22, eu falei agora há pouco, 22 quilômetros e pouco, 22 quilômetros mais 300 metros. E são paisagens magníficas, né? Naturais, rumo ali ao balneário. A inscrição, ela custa R$ 90 e pode ser feita, inclusive, no portal da Runner Brasil. Então você entra no portal Runner Brasil, né, a pronúncia mais correta, e faz a inscrição. Então através pode ser feito também na Secretaria de Esporte, né, mas para facilitar, você pode entrar nesse portal que eu falei e buscar ali todos os detalhes para fazer a inscrição. Para corredores de Poços de Caldas, a inscrição fica mais barata, R$ 70, e pode ser feita também na própria Secretaria Municipal de Esportes, que fica lá na Rua São José, 345, lá no Country Club, bem ali ao lado do SAMU, né? Idosos tem desconto de 50%. Aí que legal, aí eu vou convidar os amigos aí para participar dessa meia maratona aí. Duro é aquele que está acostumado, né, para aguentar, não é todo mundo que aguenta não 22 quilômetros e pouco aí correndo. Mas a premiação, cidade de Poços de Caldas e cidade de Caldas no masculino e no feminino. E a competição é uma realização conjunta das prefeituras de Caldas e também de Poços de Caldas. Mais informações podem ser obtidas na própria Secretaria Municipal de Esporte aqui de Poços de Caldas, tá? Então tá dado o recado aí da meia Maratona das Águas, tradicionalíssima, 15ª edição. Já que nós estamos falando de Secretaria Municipal de Esportes, a Secretaria de Esporte está promovendo reuniões sobre o edital de patrocínio direto. O que é isso? Inclusive é bom a gente lembrar que hoje pela manhã já teve a primeira reunião dirigida a atletas e técnicos lá na Secretaria. E teremos amanhã, às 10 da manhã, outra reunião dirigida a proponentes de patrocínio de eventos esportivos, sociais, educacionais e mídia. Tá? Então também amanhã, dia 27, 10 da manhã. E outra reunião no dia 1º de julho,
10 da manhã também, uma reunião dirigida a elaboradores de projetos. Você já entendeu, né, que são reuniões divididas por assuntos dentro das proposições estabelecidas no edital. Então, patrocínio direto, inscrições abertas para proposição de projetos até o dia 12 de julho. Então, até o dia 12, você que tem um projeto que pretende que se encaixe dentro dessa dinâmica aí da secretaria, é só você procurar a própria secretaria aí, dentro de todos esses projetos aí importantes que a gente está falando, promovendo reuniões sobre edital de patrocínio direto. É uma informação bacana, todos, na minha área, por exemplo, a área do esporte, quem milita, quem tem um evento, quem cria eventos, quem organiza eventos, né, pode procurar subsídio através desse contato. Então, são reuniões importantes que vão até o dia 1º. Hoje já teve a primeira reunião, como eu já adiantei aqui. Outra será realizada amanhã e depois no dia 27 e também no dia 1º. Então está dado o recado para você aí que está acompanhando diariamente o nosso trabalho aqui, tá bom? Bom, eu queria falar também do Poços de Caldas Futebol Clube, né? O Vulcão. O Vulcão já sabe que saiu a tabela. A tabela foi divulgada pela Federação Mineira de Futebol hoje pela manhã. O Vulcão estreia no dia 1º de setembro, jogando aqui em Poços de Caldas, diante do Tupinambás. A tabela, inclusive, coloca o Vulcão jogando às 10 horas da manhã. Mas o presidente já me adiantou hoje, que o presidente Alessandro Gaiga, evidentemente, que os jogos serão às 10h30 da manhã. A maioria, pelo menos. Tem uma exceção que daqui a pouco nós vamos falar. E também, depois dessa estreia diante do Tupinambás, o Vulcão vai a Três Corações, aí já na semana seguinte, onde enfrenta o Atlético de Três Corações. Na terceira rodada desse que é o grupo B, o Vulcão joga lá em Itaúna, diante do Inter de Minas. Terceiro jogo do Vulcão, então, em Itaúna. Esse jogo vai ser no dia 14 de setembro. Depois nós teremos o Vulcão jogando em casa contra o Vila Real, que era de Juiz de Fora e agora vai ser uma equipe da cidade de Machado, aqui no sul de Minas. Então o Vulcão joga aqui, primeiro jogo contra, um clássico aqui da região agora, né? Contra o Vila Real, que é dirigido pelo Wellington Simeão. Aliás, dizem que o Wellington Simeão é um dos gestores do próprio Vila Real. Aí vira a tabela. Aí o Vulcão vai a Machado. Não, ainda não. O Vulcão ainda joga fora contra o Guarani, lá em Divinópolis, né? Esse jogo será uma segunda-feira, dia 23 de setembro, jogando contra o Guarani. Aí sim vira a tabela. Aí o Vulcão recebe o Guarani aqui em Poços e sequencial, cumprindo a tabela com mandos invertidos, dentro daquilo que a gente anunciou agora há pouquinho aqui. Então a tabela já é oficial, não é a tabela com horários definidos ainda, embora já tenha, por exemplo, os jogos do Vulcão marcados para 10 horas, mas o Vulcão já disse, os dirigentes já disseram que vai ser 10h30 da manhã os jogos envolvendo o Poços de Caldas Futebol Clube. Mas eu conversei com o presidente Alessandro Gaiga e nós vamos apresentar aqui. Primeiro ele responde, entre outras coisas, sobre a expectativa da montagem do time do Poços de Caldas Futebol Clube para o campeonato. Ele fala também se é verdade que o Pouso Alegre vai emprestar jogadores para o Vulcão, a custo zero. Jogadores recém-saídos da base. Porque é bom a gente lembrar que o Campeonato Mineiro da segunda divisão é sub-23. Não pode ter jogador acima de 23 anos. Antigamente podia ter 5, hoje não pode, são sub-23. E ele vai falar, entre outras coisas também, se já houve algum contato para a contratação do técnico para a direção técnica do campeonato, do Vulcão no campeonato. Então vamos começar aí, ele respondendo primeiro sobre a expectativa da montagem do time. Vamos lá. Olá, Ailton, tudo bem?
Um abraço aí a todos os amigos que te acompanham, né? Então, enfim, as perguntas que você me fez, né? Se já tem uma previsão para a montagem do elenco. A gente vai começar a montagem por volta do dia 10 a 15 de julho, né? Lógico que a gente já vem trabalhando, conversando, negociando, olhando, assistindo vídeos de jogadores, né? Mas como ainda nós não temos um diretor executivo de futebol, ainda não conseguimos anunciar, né, até pelas condições financeiras do clube, a gente tem que negociar e para resolver isso, eu gostaria primeiro de resolver esse diretor, né, executivo de futebol, para depois a gente poder olhar com calma e montar o elenco. A outra pergunta, se é verdade que nós temos a intenção de trazer alguns jogadores do Pouso Alegre emprestados, sim. Né, eu converso muito com o Alex Joaquim. O Alex é um grande amigo, fez um grande trabalho ano passado e a gente tem uma amizade de longos anos, né, de mais de 20 anos. O Alex cogitou essa possibilidade e seria muito legal, né, se a gente conseguisse esse empréstimo, mas tudo depende também dos jogadores, de empresários, do próprio clube do Pouso Alegre, né, enfim, mas é verdade sim. Quanto a treinador, temos aí 4, 5 nomes em negociação, pode vir um outro nome, ontem mesmo surgiu um outro nome muito bom, né? Enfim, aquele diretor que eu cheguei a cogitar que iríamos anunciar, não conseguimos, né, chegar num consenso, até porque ele mora muito longe, então as condições que ele exige, né, e o patamar também do cara, né, a gente não tem condições ainda de bater o martelo com ele, de fechar com ele. Mas, enfim, hoje saiu a tabela do campeonato, né? Então a gente já viu aí que é uma parada dura, né? O último jogo fora de casa contra o Tupinambás na 10ª rodada, lá em Juiz de Fora, um time que veio do módulo 2. Sabe que é um campeonato duro, as dificuldades são imensas, patrocínio esse ano está muito ruim, né? Ainda não conseguimos fechar os patrocínios. A luta é muito grande ainda, mas vamos para cima, né? Vamos jogar e vamos ver agora como que a gente vai conseguir fazer esse campeonato. Se vamos fazer um campeonato, né, para participar ou um campeonato para buscar realmente o acesso, que é a nossa vontade, o nosso sonho, vai depender do desenrolar das coisas até os próximos dias, tá bom? Mas é isso, né? Logo, logo espero poder dar informações mais concretas para vocês. Um bom dia a todos aí, um grande abraço. Legal, muito obrigado ao Alessandro Gaiga, né, que acaba colocando a gente dentro desse patamar aí, explicando legal aí. Parabéns aí ao Alessandro e vamos torcer para que dê certo, né? Não só em relação aí a arrumar esses jogadores, seria custo zero, oriundos lá de Pouso Alegre. Claro que é uma relação de amizade muito grande, né? Entre o Alessandro Gaiga e o Alex, desde os tempos que o Alex trabalhou na própria Caldense, antes mesmo dele ser um dos gestores do futebol do próprio Vulcão, né, no ano passado. Então tomara que dê certo, que aí é um impulso, já facilita e diminui custos para o Vulcão. Vai ser um campeonato difícil para todo mundo, mas o Poços de Caldas tem tempo hábil para arrumar parceiros, para ajudar a administrar a competição. Tomara que dê tudo certo. E a gente estamos trocando ideias aqui para saber da possibilidade, inclusive, da Sul Minas TV ser uma das acompanhantes nas transmissões do próprio Vulcão no campeonato. Tomara que dê certo. E o campeonato, então, vai começar no dia 1º de setembro. Se falou anteriormente que começaria no dia 31 de agosto. Mas um dia depois não vai mudar absolutamente nada, né, gente? Nós vamos para o primeiro bloco de intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Eu prometi para você que vou falar aqui da rodada dos triangulares do módulo 2. Já estão definidos locais e horários daqui a pouquinho.
Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta e é claro que a Caldense não conseguiu a classificação, mas tem sequência o Campeonato Mineiro do Módulo 2, né? E a federação, a gente já sabia, porque estava já programado antecipadamente, quais seriam os confrontos, né? É claro que faltava só o nome das equipes, quem é primeiro, quem é segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, para formatação dos triangulares. Então já sabia quem jogaria contra quem, tão logo saiu a classificação final da primeira fase. Só que não estava definida ainda a data e o horário. E agora sim, vamos conferir então. Começa no próximo sábado, dia 29, o jogo Betim e Valério, do triangular do grupo C. É um jogo só porque um folga, né? Evidentemente um folga. E quem vai folgar? Num grupo folga o Norte Sport, no outro grupo folga a URT, que respectivamente segundo e primeiro colocados. Então o Betim jogando ali, como eu já falei, contra o Valério, e no dia 1º, que é a segunda-feira, aí o outro grupo, o grupo D, o Mamoré enfrenta o Aimorés lá em Patos de Minas. Então estão definidos os primeiros confrontos dos triangulares do Campeonato Mineiro do Módulo 2, né? Que a gente estava aqui apenas aguardando essa definição para a gente poder divulgar para você. E agora você já tem noção da data e do horário. Bom, eu queria falar da Copa América, até porque ontem nós tivemos mais 2 jogos na Copa América. Olha, o Peru perdeu para o Canadá por 1-0 e o Chile perdeu para a Argentina por 1-0. Aliás, esse jogo Chile e Argentina foi muito parecido com o jogo Brasil e Costa Rica, principalmente até os 25 minutos, 30 minutos do segundo tempo. Era o Chile se defendendo e a Argentina tentando fazer o gol. Mas aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e que aconteceu o gol da Argentina, né? Mas antes, primeiro nós vamos ver aqui o gol da vitória do Canadá. O Canadá fazendo 1-0 e ganhando a ida do Peru. Então, ali o Canadá se infiltrando pelo lado direito, finalizando 1-0 para o Canadá. E o gol da Argentina no finalzinho do jogo, um pecado, um castigo para o Chile. Porque aí o Chile fez algumas mudanças no segundo tempo, a partir dos 25 minutos mais ou menos, e foi para cima da Argentina. Criou algumas boas situações, mas a Argentina estava pressionando, tem mais time, é um time tecnicamente melhor que a equipe do Chile, e acabou fazendo o gol, um gol que determinou a vitória. Olha só, o gol precisou da ajuda do VAR para saber se o jogador estava ali impedido, participou ou não. Então ficou claro que não estava impedido. O goleiro até fez um primeiro milagre, mas aí sobrou ali para o centroavantão, que ele não perde gols, né? Meteu para o fundo do gol. Tá aí 1-0 para a equipe da Argentina. Vamos ver como é que ficou a classificação do grupo A, o grupo da Argentina. Então a Argentina agora já está matematicamente classificada, 100% de aproveitamento, 6 pontos ganhos em 2 jogos, foram 2 vitórias. O Canadá, que ganhou ontem do Peru, ficou na segunda posição com 3 pontos, mas todo mundo tem chance. Até o Chile, que tem 1 ponto só,
né, e o Peru, que também tem apenas 1 ponto, tem chance de se classificarem nesse grupo. Então vai pegar fogo aí na sequência desse campeonato, né? Então logo aconteça a última rodada. A Argentina já está classificada. Ponto final. Esse é um detalhe. Os demais vão correr ainda atrás da classificação. E hoje mais 2 jogos, né? Já pelo grupo B, nós teremos 2 jogos pela Copa América. Nós temos os jogos aí, nós vamos ficar devendo, amanhã nós vamos divulgar aqui, inclusive com os resultados, os 2 jogos que vão acontecer hoje pela Copa América, né? Então já é pelo grupo B, evidentemente. E vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso mais um pequeno bloco de intervalo. Eu volto daqui a pouquinho para a gente falar dos campeonatos brasileiros das séries A e B para você. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Aí eu fiquei devendo para você os jogos de hoje da Copa América, né? Hoje o Equador enfrenta a Jamaica às 7 horas da noite pelo grupo B. E o outro jogo será entre Venezuela e México. Esse jogo já mais tarde, às 10 horas da noite. A gente comentava aqui nos bastidores, enquanto você via o nosso intervalo, que a Copa América está sendo realizada em dimensões reduzidas. Não só naqueles estados que já estavam prontos, e onde se joga o futebol americano, porque ela tem o futebol americano e o soccer, né, que é o futebol mesmo. E também outros estados eles diminuíram para ficar tanto na largura quanto no comprimento. A grande preocupação, por exemplo, dos times tecnicamente melhores é que enfrentam aqueles menos categorizados tecnicamente quase que no mesmo nível. Foi o que aconteceu com o Brasil. O Vini Júnior, por exemplo, quando joga pelo Real Madrid, quando ele domina é um marcador só, ele dribla, sai, cruza. No jogo contra a Costa Rica, quando ele dominava já tinha a dobra de marcação. Às vezes até uma marcação tripla. Já chegavam 2 ou 3 ali, diminuindo, porque o espaço é pequeno, é mais fácil da cobertura chegar, daquele que vai auxiliar da marcação chegar mais rapidamente. Então, essa é uma verdade. Então, é mais difícil. Por quê? Eles querem promover o evento. E a Conmebol acabou se envolvendo naquele pedido dos organizadores, né? E ela é uma das organizadoras, para fazer financeiramente a coisa, né? Claro que envolve dinheiro e tudo. Os Estados Unidos não dão nó sem esconderem a ponta, né? A gente sabe disso. Então, para todo mundo ter chance, vamos falar assim, para ficarem em jogos mais equilibrados. E aí os melhores tecnicamente pagam caro por aqueles que não têm nenhuma força técnica, no caso da Costa Rica. O Chile ontem, infinitamente mais frágil do que a Argentina. O jogo foi até o finalzinho, num 0-0. Então é isso que eu queria explicar para você. Bom, vamos dar sequência aqui no nosso Sul Minas Esporte e vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B. Né? Campeonato Brasileiro da Série B, já que nós tivemos ontem 4 jogos. Ô Silas, eu falo do Santos também quando não está bem, viu? Não é só do Corinthians, não. O Santos mais uma vez empatou, não conseguiu ganhar do Mirassol e não jogou bem. É bem verdade que o Furk meteu uma bola de cabeça na trave, mas é muito pouco para o tamanho do Santos jogando contra equipes menos categorizadas na Série B. Olha lá, o Santos só empatou com o Mirassol lá em Mirassol, região de São José do Rio Preto. O América Mineiro estava perdendo do Avaí, do meu amigo Marcelinho Albino, só que empatou no fim, mas foi um bom resultado para o Avaí lá em Belo Horizonte, 1-1.
A Ponte Preta atropelou o Ceará, 3-1. E o Amazonas ganhou do Coritiba pelo placar de 1-0 lá em Manaus. Vamos ver o que falou o Carille, depois o técnico do Santos, depois do empate. Vamos lá. Uma atuação muito abaixo do que a gente imaginava. Os primeiros minutos já trouxe uma preocupação tanto de erro de passe, né? Passe simples, passe para fazer no pé do companheiro e a gente ficar com a bola e girar como a gente pretendia, sair de um lado para terminar do outro. Mas a gente errou bastante, depois demorou um pouquinho para entrar no jogo. O segundo tempo, não vi que a gente melhorou, claro que depois eu vou analisar bem o jogo, eu não vi que a gente melhorou tanto tecnicamente, mas a gente brigou mais pela bola. Ficou um jogo mais competitivo, né? E já que não estava indo bem tecnicamente, a gente deveria desde o primeiro tempo ter brigado mais pela bola, parado mais o jogo, não deixar o adversário ficar circulando a bola tanto dentro da nossa área. Então, por esse motivo aí, do nosso desempenho não ter sido legal, levar um ponto daqui acaba sendo bom. Teve momentos que a gente jogou melhor, foi o caso do Botafogo, por exemplo, e não levamos ponto nenhum, né? Então, segue a nossa caminhada, mas a gente tem que melhorar bastante se a gente quer algo na competição. Ainda bem que o Carille tem a noção que precisa melhorar, né? Porque pior não tem jeito também, né? Eu tô falando, quem acompanha o programa todo dia sabe que eu tenho dito aqui, o Santos não tá jogando bem. Mas teve no G4, tá em 5º lugar, nós vamos ver a classificação daqui a pouquinho. Olha lá, mas mesmo, pode deixar lá, tá vendo? Tá em 5º, o Santos. Mas não tá jogando bem, o Santos não tá, só jogou um jogo contra o Brusque, que eu gostei do jogo. Os demais jogos, mesmo quando venceu, o Santos não jogou bem. Então o próprio Carille falou que tem que melhorar bastante, muito, viu, Carille? Porque também pode botar as barbas de molho aí, hein? O Cuca já foi embora lá do Atlético Paranaense, o Fernando Diniz já vazou do Fluminense. Não se cuide não para ver o que vai acontecer aí com o nosso amigo Carille. Vamos ver então a classificação? Olha, o América Mineiro, o Avaí, o Operário e o Vila seriam hoje os times que estariam ascendendo para a primeira divisão. E ali embaixo está o Santos, né, na 5ª posição, o Sport, o Goiás, o Coritiba, o Mirassol, o Novo Horizontino, o Ceará, o Botafogo, a Ponte Preta, o Amazonas, o Paysandu e a Chapecoense. E na zona do rebaixamento, CRB, Brusque, Ituano e Guarani. Olha o Guarani, o André Luiz Juliano, o que vai fazer com esse time do Guarani? Vai cair para a Série C, se não criar juízo na cabeça aí, como diria a dona Nenê, minha saudosa mãe. Bom, vamos falar então do grupo da Série A do Brasileirão? Vamos lá então, vamos começar com a classificação. A classificação tem, olha, os 4 que seriam hoje, aqueles que vão buscar vaga, que teriam vaga garantida na Copa Libertadores da América diretamente, o Flamengo, o Palmeiras, está 1 ponto atrás do Mengão, olha lá. O Bahia, que tem 21, que campanha do Bahia, hein, gente? Bacana demais. E o Botafogo com 20. E aí, na pré-Libertadores, estariam o Atlético Paranaense com 19 e o Bragantino com 18. Na Copa Sul-Americana, são aqueles em cor abóbora ali, ó, o Internacional de Porto Alegre, sempre lembrando, né, gente, que os times gaúchos têm jogos a menos. Eles vão repor esses jogos devido àquela tragédia que o estado do Rio Grande do Sul passou devido às fortes chuvas que alagaram praticamente a capital, Porto Alegre. Então o Internacional tem 17, depois tem o Cruzeiro, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Fortaleza e o Juventude. Ali sem ação, né? Não tem vaga nem na Copa, nem na Sul-Americana, mas ainda não estão na zona do rebaixamento. O Criciúma, o Cuiabá, o Vasco, que já esteve lá, mas conseguiu sair, lá na zona, que eu quero dizer, na zona do rebaixamento. E o Atlético Goianiense. E na chamada Zona Vermelha, o Vitória e Silas Lafayette. Olha o Corinthians, cara, ainda está lá, vivendo a angústia da Zona Vermelha. Olha lá, Vitória, Corinthians, 3 gigantes lá, hein, ó. Corinthians, Grêmio e Fluminense. É o lanterno Fluminense pelos critérios de desempate. Situação delicada do Flusão no Campeonato Brasileiro. 8 jogos serão realizados hoje. Temos aí 2 telinhas de 4. Ó.
Cruzeiro e Atlético Paranaense em Belo Horizonte, Botafogo e Bragantino que jogam lá no Rio de Janeiro, o Corinthians pega o Cuiabá em São Paulo, o Atlético Goianiense joga diante do Grêmio em Goiânia, e na outra página, Juventude contra o Flamengo, lá em Caxias do Sul, Internacional e Atlético Mineiro, Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova, em Salvador, e o Fortaleza, lá na bonita Fortaleza, recebendo o Palmeiras, que está subindo, hein? O Palmeiras já está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E amanhã mais 2 jogos para fechar essa rodada. O Fluminense no Rio joga diante do Vitória e o Tricolor do Morumbis, agora é Morumbis, né? Joga em casa contra o Criciúma. Então são as informações do Brasileirão. E a gente está aqui terminando o programa de hoje, já convidando você para que esteja conosco amanhã, a partir das 12 horas. Até lá e um grande abraço.